Beleza, então. Galera, primeiramente aí, vocês estão me ouvindo com um pouco de delay, tá? Um delay de cerca de 3 segundos. Não sei explicar por quê. Não sei se isso é normal também, mas o bom é que vocês estão me ouvindo bem. É. Bom, então a gente vai falar sobre expressão regular um pouco aqui. Eu não sei se compartilhar a terra, minha tela aqui vai ferrar tudo, hein? Que eu não vou compartilhar no momento, mas daqui daqui um pouco eu vou compartilhar a tela, então aí eu já não sei se vai ficar muito ruim não, tá ok? Mas eu espero que dê para acompanhar. Beleza. Bom, o que que é expressão regular aí então, tá? Primeiramente, antes de eu começar isso daqui, tem um livro muito bacana que eu queria indicar para vocês, que se chama Expressões Regulares Cookbook, que é da Novatec, aí, traduzida de uma empresa estrangeira dos Estados Unidos, e é muito bacana, pessoal. Vocês vão gostar pra caramba. Claro que você não entende nada no começo, mas a partir do momento que você começar a entender, você vai ver como é legal. É, concordo, Rafael. A série Cookbook, cara, é muito show de bola. Velho, é um dos melhores livros assim para você consultar. Cookbook. Ah. Enfim, galera, não vamos começar então. Uma expressão regular assim, definir realmente expressão regular, eu acho que você não consegue definir assim expressão regular, né? E de que forma que eu falo? Porque expressão regular é um termo muito genérico, ele pode ser tanto aplicado na matemática quanto na programação. Tá certo? Vocês foram dar uma pesquisada melhor, ok? Primeira coisa que eu já quero destacar é que expressão regular, ela nada mais assim, voltado para a gente que é programador, é muito interessante, por quê? Porque você consegue filtrar o seu conteúdo. Mas como assim filtrar o conteúdo? Você consegue, por exemplo, vamos dizer, você consegue validar dados, né? Vamos dizer, eu tenho ali um tipo de dado que eu sei que segue um algoritmo, eu sei que segue um padrão. Um exemplo é o próprio CNPJ, né? Ele segue um algoritmo, ele tem um padrão de escrita, né? Que no caso seria três números, ponto, mais três números, né? Daí ponto, mais três números, daí traço, mais dois números. Eu nem tô lembrado como que é o CNPJ, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ah, você sempre consultando o tiozinho Google. Você pode ver que ele tem um padrão próprio. A mesma coisa é o CEP, né? Que são, por exemplo, o meu CEP 83.411.040. A gente vê que a gente tem cinco números primários, certo? E a gente tem um traço e depois mais três números, né? Como o Rafael aqui. Muito obrigado, Rafael. Tamo junto. E é interessante, né? Você vê que com isso você pode validar, porque é muito usuário engraçadinho, por exemplo, cara, eu já cansei de burlar site, na brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. De burlar site apenas desativando o JavaScript com o plugin Web Developer. Cara, é muito fácil. Você já percebeu como é fácil você brincar com um site só desativando o JavaScript? Porque o pessoal acha que JavaScript é tudo. Alguém já fez o teste? Vamos interagir. Aí, ó, viu? Tem um ali que sim. Carlos Henrique, ele me ensina. Ai, ai. Pô, já vamos entrar no Pragmat aí, galera. Ó, a gente vai falar, já deixando bem claro, a gente vai falar do PHP, tá? A gente vai falar voltado pro PHP. Boa, 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 né? Eu posso falar aqui também a respeito do Python também, tal. Eu não tenho eu só tenho ferramentas aqui, infelizmente, para programação em PHP, tá certo? Eu não tenho, apesar aqui de eu ter no meu outro PC, eu tenho ferramentas para programação em Python, em Java e em Ruby, tá? Mas eu acho que se vocês colocarem se vocês focarem aqui realmente nas expressões regulares, o resto vocês só vão precisar de funções, para dependendo da linguagem que você vai utilizar, né? Então fica aí a dica. Putz, C Sharp, cara, C Sharp não manjo de C Sharp, apesar de querer aprender.
Back-end, cara, eu só programo em PHP. Só PHP, PHP que eu gosto pra caramba de PHP. E é uma linguagem assim que, pelo amor de Deus, né, cara, PHP, você vê muitos exemplos ruins e bons da linguagem, né? Apesar de todo mundo jogar pedra no PHP, mas PHP é a linguagem mais utilizada na internet. Bom, vamos lá então às expressões regulares. Tá? Então, vamos definir, como eu já estava falando, expressão regular é uma forma então de você tá realmente ali filtrando o seu conteúdo. Se vocês forem perceber, as linguagens de programação elas têm um único propósito. Vamos ser sinceros aqui. Tá? Se você for pegar o PHP, Ruby, Python, Perl, tem o Code Fusion, que eu só vejo a Adobe usar o Code Fusion, né? Vamos ser concreto aqui, só a Adobe usa a tecnologia que ela desenvolveu, porque nunca vi servidor brasileiro oferecer suporte a esse tipo de servidor. E. Não, sim, já entro nesse assunto aí, tá? E uma questão bem interessante nisso é que se você for ver, o que acontece? Quando você vai em algum tipo de linguagem de programação, você pode ver que os principais aspectos, os principais, vamos dizer, os principais comandos que ela é voltada, você vai perceber que é tudo para texto, ok? Tela, slides, não, no momento não, é só explicaçãozinha, tá? Eu não sou muito de preparar slider, até porque eu não tive tempo, ok, galera? Mas assim, se você for ver, as linguagens de programação elas são apenas voltadas para tratamento de texto, string, né? Porque você vai precisar tratar informações, certo? Então você pode ver também que, por exemplo, você tem que ter também a questão da didática, do dinamismo, bacana. E vamos, sem mais delongas aqui, focar realmente nas expressões regulares, né? Que é quantos de vocês aí, só começando, quantos de vocês aí já tentaram lidar com as expressões regulares ou já viram expressões regulares e falam, caralho, o que é isso? Legal. Quantos de vocês aí manjam de expressões regulares? Então, por que que tá aqui, velho? Se tu manja. É interessante ali que o Guilherme falou ali, o Guilherme Topanotti. Perdão, não sei se assim se pronuncia, mas Guilherme Topanotti. Ele falou ali que é muito complexo o negócio, né? E realmente é. Tá? Por exemplo, nesse devcast aqui não vai dar para ensinar tudo sobre expressão regular, né? Não, negócio, cara, eu prefiro falar negócio. Mas não é realmente muito complexo essa questão de expressão regular, tá? Já quando você está começando a aprender, cara, para você aprender a expressão regular ali, o conceito é super simples. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Hoje aqui, a gente vai ver aqui na tela, você já vai aprender a validar CEP, CNPJ, tá? Você pode ver que você pode fazer o seu tipo de validação, ou seja, você pode filtrar o seu conteúdo. Verificar e-mail também. Mas olha esse tipo de e-mail que você mandou aí, Rafael, ele já está aí num padrão meio que dá para simplificar isso, tá? Por exemplo, eu costumo dizer, diz isso no livro, que tem vezes que expressão regular, pra mim é um tiro no pé, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, tudo é expressão regular, dá licença, né? A expressão regular ali, ela foi feita pra um determinado caso, não é? Porque, pô, o cara ali, às vezes ali, vou validar a data aqui com a expressão regular. Ai, maravilha. Pô, cara, você tem isso pronto no PHP. PHP ele já tem uma grande função ali que valida a data para você, entendeu? E você quer validar com expressão regular. Né? Sem falar que tem uma funçãozinha nativa do PHP chamado checkDate, que ele verifica inclusive se a data é válida coincidindo com os números, tá? Ou seja, se realmente existe aquela data no calendário, que é muito interessante. E deixa eu compartilhar aqui.
Chegou agora o momento. Vamos ver como vai funcionar aqui. Share full screen. Estão vendo minha tela aí? Screen share has started. Estão vendo a tela aí? Estão vendo a tela? Quem está vendo a tela? Estão vendo a tela, galera? Vamos ver. Maravilha. Bom, clássico colocar o host aqui, já tem aqui regex. Eba! Bom, vamos começar do zero aqui. A linguagem que eu vou utilizar vai ser o PHP, beleza? Programa, Notepad++, amo ele, tá? Apesar de utilizar o Eclipse para programar, mas eu gosto muito do Notepad++, tá certo? Para ensinar ele é poderosíssimo, ok? Eita, nós. Vou abrir aqui o PHP, só abrir, não preciso fechar, né? Porque eu vou trabalhar aqui normalmente, só com o código PHP em si. E aqui a gente vai começar realmente falando sobre as expressões regulares, tá? É até interessante aqui, eu vou passar aqui para vocês, se vocês puderem abrir, foi como eu aprendi expressões regulares, assim, o começo de tudo, antes de realmente comprar o livro do Cookbook e ver que expressões regulares ela se estende ainda mais, né? Então aqui se você procurar, por exemplo, expressões regulares PHP no Google, você vai ver aqui, ó, estendendo as expressões regulares, acho que é esse primeiro aqui, cara. Vamos ver se esse cara aqui é esse mesmo. Bastante gente aí querendo aprender sobre expressão regular, então, maravilha. Cadê o Adriano? Adriano, dá um salve aí, cara. Pô, tô te esperando aqui, velho. Eu vi que tu apareceu aqui.
Pô, tá tenso aí, hein, Adriano? Beleza, então. Galera, primeiramente aí, vocês estão me ouvindo com um pouco de delay, tá? Um delay de cerca de 3 segundos. Não sei explicar por quê. Não sei se isso é normal também, mas o bom é que vocês estão me ouvindo bem. É. Bom, então a gente vai falar sobre inspeção regular um pouco aqui. Eu não sei se compartilhar a terra, minha tela aqui vai ferrar tudo, hein? Que eu não vou compartilhar no momento, mas daqui daqui um pouco eu vou compartilhar a tela, então aí eu já não sei se vai ficar muito ruim não, tá ok? Mas eu espero que dê para acompanhar. Beleza. Bom, o que é expressão regular aí então, tá? Primeiramente, antes de eu começar isso daqui, tem um livro muito bacana que eu queria indicar para vocês, se chama Expressões Regulares Cookbook, que é da Nova Tech, aí, traduzida de uma empresa estrangeira dos Estados Unidos, e é muito bacana, pessoal. Vocês vão gostar pra caramba. Claro que você não entende nada no começo, mas a partir do momento que você começar a entender, você vai ver como é legal. É, concordo, Rafael. A série Cookbook, cara, é muito show de bola. Velho, é um dos melhores livros assim para você consultar. Cookbook. Enfim, galera, não vamos começar então. Uma expressão regular assim, definir realmente expressão regular, eu acho que você não consegue definir assim expressão regular, né? E de que forma que eu falo? Porque expressão regular é um termo muito genérico, ele pode ser tanto aplicado na matemática quanto na programação, tá certo? Se vocês forem dar uma pesquisada melhor, ok? Primeira coisa que eu já quero destacar é que expressão regular, ela nada mais assim, voltado para a gente que é programador, é muito interessante, por quê? Porque você consegue filtrar o seu conteúdo. Mas como assim filtrar o conteúdo? Você consegue, por exemplo, vamos dizer, você consegue validar dados, né? Vamos dizer, eu tenho ali um tipo de dado que eu sei que segue um algoritmo, eu sei que segue um padrão. Um exemplo é o próprio CNPJ, né? Ele segue um algoritmo, ele tem um padrão de escrita, né? Que no caso seria três números, ponto, mais três números, né? Daí ponto, mais três números, daí traço, mais dois números. Eu nem tô lembrado como que é o CNPJ, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ah, você sempre consultando o tiozinho no Google. Você pode ver que então ele tem um padrão próprio. A mesma coisa é o CEP, né? Que são, por exemplo, o meu CEP 83.411.040. A gente vê que a gente tem cinco números primários, certo? E a gente tem um traço e depois mais três números, né? Como o Rafael aqui. Muito obrigado, Rafael. Tamo junto. E é interessante, né? Você vê que com isso você pode validar, porque é muito usuário engraçadinho, por exemplo, cara, eu já cansei de burlar site, na brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. De burlar site apenas desativando o JavaScript com o plugin Web Developer. Cara, é muito fácil. Você já percebeu como é fácil você brincar com um site só desativando o JavaScript? Porque o pessoal acha que JavaScript é tudo. Alguém já fez o teste? Vamos interagir. Aí, ó, viu? Tem um ali que sim. Carlos Henrique, ele me ensina. Ai, ai. Pô, já vamos entrar no Pragmat aí, galera. Ó, a gente vai falar, já deixando bem claro, a gente vai falar do PHP, tá? A gente vai falar voltado pro PHP. Boa, 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 né? Eu posso falar aqui também a respeito do Python também, tal. Eu não tenho eu só tenho ferramentas aqui, infelizmente, para programação em PHP, tá certo? Eu não tenho, apesar aqui de eu ter no meu outro PC, eu tenho ferramentas para programação em Python, em Java e em Ruby, tá? Mas eu acho que se vocês colocarem se vocês focarem aqui realmente nas expressões regulares, o resto vocês só vão precisar de funções, para dependendo da linguagem que você vai utilizar, né? Então fica aí a dica. Putz, C Sharp, cara. C Sharp, não manjo de C Sharp, apesar de querer aprender.
Back-end, cara, eu só programo em PHP. Só PHP, PHP que eu gosto pra caramba de PHP. E é uma linguagem assim que, pelo amor de Deus, né, cara? PHP, você vê muitos exemplos ruins e bons da linguagem, né? Apesar de todo mundo jogar pedra no PHP, mas o PHP é a linguagem mais utilizada na internet. Bom, vamos lá então às expressões regulares. Tá? Então, vamos definir, como eu já estava falando, expressão regular é uma forma então de você tá realmente ali filtrando o seu conteúdo. Se vocês forem perceber, as linguagens de programação elas têm um único propósito. Vamos ser sinceros aqui. Tá? Se você for pegar o PHP, Ruby, Python, Perl, tem o Code Fusion, que eu só vejo a Adobe usar o Code Fusion, né? Vamos ser concreto aqui, só a Adobe usa a tecnologia que ela desenvolveu, porque nunca vi servidor brasileiro oferecer suporte a esse tipo de servidor. E. Não, sim, já entro nesse assunto aí, tá? E uma questão bem interessante nisso é que se você for ver, o que acontece? Quando você vai em algum tipo de linguagem de programação, você pode ver que os principais aspectos, os principais, vamos dizer, os principais comandos que ela é voltada, você vai perceber que é tudo para texto, ok? Tela, slides, não, no momento não, é só explicaçãozinha, tá? Eu não sou muito de preparar slider, até porque eu não tive tempo, ok, galera? Mas assim, se você for ver, as linguagens de programação elas são apenas voltadas para tratamento de texto, string, né? Porque você vai precisar tratar informações, certo? Então você pode ver também que, por exemplo, você tem que ter também a questão da didática, do dinamismo, bacana. E vamos, sem mais delongas aqui, focar realmente nas expressões regulares, né? Que é quantos de vocês aí, só começando, quantos de vocês aí já tentaram lidar com as expressões regulares ou já viram expressões regulares e falaram, caralho, o que é isso? Legal. Quantos de vocês aí manjam de expressões regulares? Então, por que que tá aqui, velho? Se tu manja. É interessante ali que o Guilherme falou ali, o Guilherme Topanotti. Perdão, não sei se assim se pronuncia, mas Guilherme Topanotti. Ele falou ali que é muito complexo o negócio, né? E realmente é. Tá? Por exemplo, nesse devcast aqui não vai dar para ensinar tudo sobre expressão regular, né? Não, negócio, cara, eu prefiro falar negócio. Mas não é realmente é muito complexo essa questão de expressão regular, tá? Já quando você está começando a aprender, cara, para você aprender a expressão regular ali, o conceito é super simples. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Hoje aqui, a gente vai ver aqui na tela, você já vai aprender a validar CEP, CNPJ, tá? Você pode ver que você pode fazer o seu tipo de validação, ou seja, você pode filtrar o seu conteúdo. Verificar e-mail também. Mas olha esse tipo de e-mail que você mandou aí, Rafael, ele já está aí num padrão meio que dá para simplificar isso, tá? Por exemplo, eu costumo dizer, diz isso no livro, que tem vezes que inspeção regular, pra mim é um tiro no pé, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, tudo é inspeção regular, dá licença, né? A inspeção regular ali, ela foi feita pra um determinado caso, não é? Porque, pô, o cara ali, às vezes ali, vou validar a data aqui com a inspeção regular. Ai, maravilha. Pô, cara, você tem isso pronto no PHP. PHP ele já tem uma grande função ali que valida a data para você, entendeu? E você quer validar com inspeção regular. Né? Sem falar que tem uma funçãozinha nativa do PHP chamado checkDate, que ele verifica inclusive se a data é válida coincidindo com os números, tá? Ou seja, se realmente existe aquela data no calendário, que é muito interessante. E deixa eu compartilhar aqui.
Chegou agora no momento. Vamos ver como vai funcionar aqui. Share full screen. Vocês estão vendo minha tela aí? Screen share has started. Estão vendo a tela aí? Estão vendo a tela? Quem está vendo a tela? Estão vendo a tela, galera? Vamos ver. Maravilha. Bom, clássico, colocar o host aqui, já tem aqui regex. Eba! Bom, vamos começar do zero aqui. A linguagem que eu vou utilizar vai ser o PHP, beleza? Programa, Notepad++, amo ele, tá? Apesar de utilizar o Eclipse para programar, mas eu gosto muito do Notepad++, tá certo? Para ensinar ele é poderosíssimo. Ok? Eita, nós. Vou abrir aqui o PHP, só abrir, não preciso fechar, né? Porque eu vou trabalhar aqui normalmente, só com o código PHP em si. E aqui a gente vai começar realmente falando sobre as expressões regulares, tá? É até interessante aqui, eu vou passar aqui para vocês, se vocês puderem abrir. Foi como eu aprendi expressões regulares, assim, o começo de tudo, antes de realmente comprar o livro do Cookbook e ver que expressões regulares ela se estende ainda mais, né? Então aqui se você procurar, por exemplo, expressões regulares PHP no Google, você vai ver aqui, ó, estendendo as expressões regulares. Acho que é esse primeiro aqui, cara. Vamos ver se esse cara aqui é esse mesmo. Deixa eu mandar o link aí para vocês. Deixa eu até deixar aberto aqui. Mandar o link para vocês. Beleza, então é interessante que vocês vejam aí para acompanhar, porque se vocês forem ver, o tutorial é muito simples, mas ele é muito poderoso para fazerem vocês entenderem realmente as expressões regulares, né? Então, no PHP, a gente tem algumas funções de expressões regulares, tá? Eu gosto muito de utilizar o php.net como referência, até porque a própria documentação do PHP ela é muito mais poderosa do que materiais e artigos que a gente vê na internet, né? Então, se você digitar php.net preg, você vai ver aqui que a gente já tem aqui algumas funções aqui como preg match, preg replace, preg split, tá? Mas hoje eu pretendo trabalhar só com preg match, tá? Que é para a gente aprender a filtrar conteúdo, tá certo? Então, a gente pode estender inclusive esse devcast, mas aqui realmente o foco que eu quero realmente que vocês entendam, que eu quero realmente tirar dúvida, que eu quero traduzindo, tirar um bom tempo aí para sanar todas as suas dúvidas, é a questão da aprendizagem, tá certo? Da nossa querida amado regex, tá? Para aqueles que não sabem regex, se você for procurar no Google, nada mais é do que expressão regular, tá? Regular expressions, tá? Uma abreviaçãozinha. E o meu foco, como eu falei, é realmente ensinar ali a essência, o alicerce ali para você realmente entender, mas ali eu posso validar tantos números, eu posso dizer que aqui só pode ter 3 e assim sucessivamente. Ok? Deixa eu fechar aqui. Vem no Google aqui. Cara, Preg Replace já seria um conteúdo que eu considero mais avançado, porque aí você começa a entrar em questões de blog. Você pode ver que tem um sistema de blog muito bacana chamado InvisiPower, que ele utiliza um sistema chamado BB Code, muito utilizado também em blogs, que é onde você pode filtrar o tipo de tags e começar a definir como eu posso dizer, a começar a definir tipografia de código para o seu site. É bem interessante, mas isso daí eu já considero algo um pouquinho mais avançado, tá? Que é interessante que vocês dominem realmente a essência para depois estar passando para essa fase. Beleza, então. PHP aberto, o que, que eu sempre faço no PHP? Inset, porque inset, porque eu vou definir que o default char set do PHP vai ser o TF8, para a gente não ter problemas de codificação, tá? Muita gente aí se pergunta, ai meu Deus, meu site, e agora? O que aconteceu com ele? Problema de codificação, né? É clássico isso. Mas você pode resolver isso simplesmente com essa linha aqui, tá? Nunca teve problema. Passei para amigos, já passei para pessoas com quem eu trabalhei. Cara, isso daqui realmente resolve, tá? Você pode ter absoluta certeza. Se você tiver no banco de dados lá, faz o seguinte.
Antes de iniciar teu banco de dados, dá o seguinte, ó, set names UTF-8 lá na tua query. Por que isso? Porque aí você vai dizer que você quer trabalhar com UTF-8 em tudo que for retornado do teu banco de dados, ok? Então você está trabalhando na linguagem UTF-8 realmente. E é claro que você tem que verificar se o teu documento está em UTF-8. Por exemplo, o meu aqui está em ANSI, né? Então eu vou converter para UTF-8 e sempre sem bom, para evitar problema com headers e sessions, ok? Lá, 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 lá. Beleza, então galera. Ah, outra coisa aqui, que aqui é a forma mais simples, tá? Que eu expliquei isso daqui com o MySQL Query. A gente tem aqui algumas classezinhas muito legais, por exemplo, o próprio PDO, ou você vai procurar o Peer. O que que é o Peer, tá? Já explicando aqui. Tem muita gente que não conhece o Peer do PHP. O Peer nada mais é do que uma série de bibliotecas aí que corrigem problemas nativos do PHP, por exemplo, né, problemas de banco de dados, abstração de dados, né, imagens, tá? Quando você vai tratar imagens, se você entrar no peer.php.net, você vai ver aqui o seguinte: você tem toda a questão de packages aqui dos pacotes, ok? Onde você pode trabalhar com data, e-mail, tá? Uma classezinha bem legal aqui que eu utilizo. Lá, cadê? Eita, nós. Aqui, ó. Database aqui, ó. É a MDB2. Cadê ela? Aqui, ó. Uma classinha de administração de banco de dados aí muito show de bola, melhor do que o PDO até, inclusive, porque o PDO é uma classe de abstração, só que ele não é completa, tá? Por isso que muita gente acaba utilizando o... Putz, agora me fugiu o nome. O AdoDB, né? Que a pessoa acaba utilizando muito. Mas aqui você apenas com a MDB2 já é, né? Foram os próprios desenvolvedores do PHP que fizeram isso daqui. Então você vai ter aí muito mais estabilidade, tá certo? Com uma solução completa de banco de dados. E vamos sem mais delongas aqui, só deixar o IN7 e dizer o seguinte agora. Bom, primeiramente aqui, vamos pegar o tutorial do garoto aqui, ó. Ele já começa fazendo o seguinte, ó, com algumas vasculhadas pela internet, uma expressão regular informática define um padrão a ser usado, isso aqui é desinteressante, as expressões regulares, blá blá blá. Tá? Tem uma coisa aqui muito interessante até que ele deixou comentado aqui, é que antigamente a gente utilizava uma sequência de comandos do PHP chamada reg, olha lá. Se você tem aqui toda a lista dela, né? Então aqui é reg replace. O que que é isso daqui, tá? Antigamente é um comando que foi banido do PHP, na realidade é uma classe de comandos que foi banido do PHP, que na realidade como eu posso dizer, excluída, não se é mais utilizada, porque hoje em dia a gente tem o pragmat, tá certo? Uma coisinha muito interessante do PHP, quando você quer filtrar palavras, ok? Primeira lição aqui já. É interessante você já criar uma variável armazenando sempre a sua expressão regular. Aspas duplas, tá? É interessante você trabalhar. Quando eu trabalho sem variável, eu coloco apenas aspas simples, tá? Apenas para me identificar. Quando você trabalha com aspas duplas no PHP, o que que acontece? Como o PHP sabe que você pode trabalhar com algum tipo de variável aqui dentro, então ele vai verificar se tem algum tipo de variável, se tem uma variável ali que você colocou. E isso gera mais carregamento, mais processamento para o PHP. Quando você coloca apenas aspas simples, ele não gera esse tipo de processamento porque ele sabe que todo texto que te contiver ali, que estiver ali, vai ser interpretado normalmente, tá certo? Então, qual que é a dica? Se você for utilizar aspas duplas junto com string, se você for utilizar, perdão, variável junto com string, use aspas duplas, tá certo? E sempre delimitando com o separador chaves, ok? Agora, se você for usar apenas texto, coloque aspas simples, que vai pesar e muito no carregamento do seu site, ok? Então aí às vezes alguém me pergunta assim, mas Juliano, como que eu faço para carregar mais rápido? Quais são as boas práticas com PHP? Cara, muito simples, aspas simples. Tá certo? Então é assim que a gente tem que fazer. Aspas simples quando for trabalhar apenas com string. Quando você for trabalhar string junto com variáveis, você pode fazer aqui, ó. Meu nome é normal, tá? Chaves para dizer que eu vou colocar uma variável, nome.
Sem as chaves também funciona, mas é um padrão também do PHP para você ter mais semântica no código, tá certo? Sem falar que ele destaca. Beleza? E aqui, essa variável regex, deixa eu voltar para cá. Sabe me dizer por que aspas duplas deixa lento? Cara, como eu falei, aspas duplas, o PHP ele vai entender que você quer trabalhar com variável ali dentro, certo? Então ele vai procurar se tem alguma variável ali dentro para ver se ele tem que substituir alguma coisa, certo? Agora, se não tiver variável ali dentro, perdão, se for aspas simples, então ele não vai nem ler aquilo ali, não vai nem precisar procurar, tá? É a mesma coisa, comandinho muito interessante que vocês usam, que eu considero o principal erro do pessoal, é o include once, tá? Comando que pesa e muito, tá, gente? Ele tem um poder de carregamento aí muito grande. Então, por favor, sempre utilizem include. Nunca require once ou include once. Por quê? Porque ele vai ter que verificar o arquivo, certo? Quando eu dou include once, ele sempre vai verificar se o arquivo já não está incluído. Isso vai gerar processamento, mas processamento. E quantos includes a gente não trabalha normalmente? Não é? Ainda mais quando você utiliza um framework como Cake ou Zend, não é? Cara, é muito include que eles trabalham. Você pode ver qualquer tipo de framework. Se você for estudar a estrutura do código, você vai ver que eles dão apenas includes diretos e sempre pegam uma variável, uma constante raiz, por exemplo, por exemplo, chamada base path, que vai servir para definir o caminho local e para pegar os arquivos, ok? Então fica aí a dica. Beleza? Tem mais alguma dúvida? Ninguém. Maravilha, então. Bom, deixa eu pegar, ó, primeiro operador aqui que a gente tem que ter aqui. Qual que é o nome desse operador aqui, galera? Vocês sabem me dizer? Eu não sei o nome desse operador aqui. Putz, tá lá que esse cara aqui é quase um ano e não sei. Perdão. Quem sabe me dizer o nome desse operador aqui? Na realidade é sinal de circunflexo, né? Mas ele tem algum outro nome além de ser esse? O sinal de circunflexo ele tem algum outro nome além de ser sinal de circunflexo mesmo? Acho que não, né? Então beleza. Chapéu. Chapéuzinho do vovô. Ah, legal. Então tá aqui o circunflexo, o chapéuzinho do vovô. Ele é o primeiro operador que a gente vai aprender, tá? Aqui também no livro, se vocês forem dar uma olhada e estudar depois, é o primeiro operador. Por que ele é o primeiro? Quando eu trabalho o regex dessa forma aqui, utilizando o chapéu, eu quero dizer que eu quero que aquela string ela comece com a expressão que eu vou dar a seguir do chapeuzinho. Então, primeira coisa que você tem que entender, como a gente agora está utilizando preg, né, a preg match, preg replace, preg split, enfim, a gente sempre tem que ter consciência de utilizar as barras, as contrabarras, no caso, perdão, a barra normal. Né? Aqui no caso, quando você tem a barra normal, eu estou dizendo que eu estou delimitando a minha expressão regular, ok? E eu não preciso ficar preso à barra. Aqui, a barra nada mais é do que um delimitador. Então, eu posso utilizar vários tipos de delimitadores. Aqui é para dizer apenas que eu tenho que, entre esses meus delimitadores, utilizar uma expressão regular, tá certo? Então, eu poderia colocar barra barra, tá? Eu poderia colocar arroba arroba, eu poderia colocar sharp sharp, tá certo? Vai da sua preferência, ok? Mas aí é apenas para você delimitar então a expressão regular. Nesse caso a gente utiliza muito barra barra, ok? Ou arroba arroba. Eu vou utilizar barra barra, que é o padrão que eu estou acostumado. E tem um macetezinho muito legal de expressão regular, que é, antes da última barra, você colocar o i. Por que i? O i, ele é de insensitive, ok? Ou seja, aqui ele não vai interpretar maiúsculas de minúsculas, ele vai dar tudo como igual. Isso é muito legal, né? Porque vamos dizer, você não precisa ficar com aquele problema, ai meu Deus, str to lower para fazer tudo ficar minúsculo. Aí tem algum caractere especial, aquele caractere buga com str to lower, fica uma coisa ridícula, não sei o que, meu Deus. Acho que programadores PHP aí que já passaram por isso, né? Então, quando você tem a oportunidade de trabalhar com case insensitive, cara, é maravilhoso. Vamos concordar aí, né? Quem é programador sabe. Agora, quando você trabalha aqui, por exemplo, no circunflexo,
né, que é o que eu falei, então a nossa expressão regular ela sempre vai estar dentro aí das nossas barras aí, ou dos nossos delimitadores, ok? Então aqui, o acento circunflexo, quando eu coloco o acento circunflexo, quer dizer que eu quero que aquela minha string que eu vou validar, ela comece com a expressão que eu vou dar a seguir do meu acento circunflexo. Como assim? Muito simples. Era, ok? Eu escrevi aqui era. Aqui ele vai interpretar normal para mim porque eu escrevi uma palavra, certo? O que eu vou fazer aqui? Se pragmat regex string, o que eu estou falando aqui? Eu quero que você utilize a seguinte expressão regular e quero que seja baseado na minha string, que é a variável que eu vou criar agora. Ok? Beleza, então. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um echo sucesso. Como ele me retorna aqui um booleano, eu sei que se ele validar isso daqui, ele vai me retornar um booleano 01, ou seja, true, e vai me retornar sucesso. Se não, ele vai me retornar false. Eita, echo, erro, né? O clássico false. Beleza? Agora aqui é o seguinte, eu vou entrar aqui, ele me deu erro, né? Primeiro porque a minha string aqui ela tá vazia, né? Que seria a minha variável. Então eu vou colocar aqui, ó, era uma vez. Vocês acham que ele vai me retornar sucesso ou erro? Ele vai me retornar sucesso. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui que a minha string ela tem que começar com a palavra era, ok? Então aqui, ó, Enter, me deu sucesso. Maravilha. Então aqui vocês começam a entender que o operador circunflexo ele descreve que eu tenho que começar a minha string, ou seja, o que eu vou, a string que vai ser validada, ela tem que começar com o que eu digitar aqui, tá certo? Então aqui era, beleza. Se eu digitar que na realidade está aqui no meio, né? Olha lá, ele vai dar erro. Por quê? Porque a minha string ela não começa com e sim ela se encontra no meio da minha frase aqui, ok? Agora, quando eu já tenho aqui, por exemplo, eu tiro esse circunflexo, o que eu estou dizendo? Eu nada mais estou dizendo que, ó, eu quero que você encontre a palavra apenas isso. Se tiver a palavra pronto, ele me dá sucesso. Então, o match H, perdão, o pragmat aqui é muito legal de você utilizar, ele puro, por exemplo, apenas com a barra e o id case sensitive e digitar algum texto aqui para verificar se aquele texto existe. É como se fosse um search, onde você verifica, ó, cara, será que tem texto ali? Será que aquele texto está ali? Vamos dizer que eu quisesse verificar se existe, sei lá, se existe a palavra vez no texto, uma suposição, né? Ele vai me retornar sucesso. Por quê? Porque a palavra vez ela está no meu texto. Então aqui é uma forma de você fazer procuras. Ok? Ele não vai retornar o número de resultados, mas ele vai retornar se a palavra foi encontrada ou não. Ok? Sempre com booleano true or false. Tá certo? Para que serve isso que eu vou falar agora para você, Oscar? A barra I ali, ele serve para quê? Ele serve para case sensitive, cara. Então, por exemplo, quando você tem a questão de você trabalhar minúsculas e maiúsculas e minúsculas, e ele não diferencia isso. Isso é muito legal para você trabalhar, entendeu? É Oscar. Oscar. Entendi, perdão. Desculpa, cara. Então, ele é justamente para você. Ah, entendi. Então, ele é justamente para você trabalhar essa questão do case insensitive, né? Onde você tem maior ou menor, ok? Respondi a sua pergunta? Porque, por exemplo, quando você tem o PHP, ele é uma linguagem case sensitive, né? Então, como você tem, ele diferencia maiúsculas de minúsculas. Quando você utiliza as expressões regulares ali com pragmat, era ou era líder. Isso, exatamente, exatamente. A palavra era ou era minúsculo daria exatamente a mesma coisa, cara. Perfeito. Alguém ficou com dúvida aí nessa parte? Mas o legal, cara, das expressões regulares aí, Guilherme, você que está perguntando, é que a expressão regular
é muito legal, por quê? Cara, porque ela é muito mais rápida, né? Como ela vai fazer tudo em termos de expressão, ela é muito mais rápida do que o str-pos, sacou? Ela é muito mais rápida do que funções convencionais que você tem que estar utilizando. Isso, perfeito ali, ó. Eu vou falar só o sobrenome ali, o Moreira, né? Que ele falou, ele comentou uma coisa muito interessante que é sem o circunflexo, o que que acontece? Ele verifica em qualquer parte da string. Com o circunflexo, eu estou obrigando ele a dizer, você tem que começar com essa palavra, entendeu? E ele começa com a palavra vez aqui? Não, né, gente? Ele começa com a palavra era. Então, eu tenho que validar. Aí é interessante para o porquê. Por que isso daqui é interessante? Né? Porque eu posso validar um determinado tipo de escrita do usuário. Ah, você tem que terminar o texto com um ponto, vamos dizer. Então ele tem que terminar o texto com um ponto, ou ele tem que começar o texto sempre com uma palavra, uma letra maiúscula, vamos dizer, certo? Eu não vou explicar ainda a questão da letra maiúscula, mas eu posso dizer que ele tem que fazer o meu texto começar com letra maiúscula, tá certo? Então olha aqui, o texto tem que começar com uma letra maiúscula, certo? Ele vai me dar erro aqui, ó. Opa, era para dar erro pelo menos. Ele tem que começar com uma letra maiúscula, só que tá case insensitive aqui. Olha lá, ele já me deu erro. Por quê? Porque não começou com letra maiúscula, tá certo? Agora quando eu coloco o E aqui, ó, opa, dizendo, ó, começou com letra maiúscula, olha lá, dá sucesso, tá ok? E como vocês viram aqui, tem algumas peculiaridades, algumas coisinhas aqui que a gente tem que ficar atento à questão do case insensitive aqui quando você coloca, né? Porque quando eu coloco case insensitive, ele está pouco se lixando se vai ser maiúscula ou minúscula, tá certo? Então você tem que estar bem atento quando você vai trabalhar com expressões regulares. Cara, as funções de tratamento do PHP não são todas, tá? Mas boa parte você vai fazer com regex, certo? Funções de data com PHP você tem que já tratar com funções específicas. Tem classes aí do PHP, do novo PHP 5.3, cara, que são fantásticas para você tratar data. Sabe aquele velho problema que você tem, eu queria saber quanto que daria tal data mais 5 dias. O PHP já tem isso pronto a partir da versão 5. É fantástico. Com uma linha de código você consegue adicionar, subtrair, pegar realmente o horário local do servidor, né, em tempo real. Isso é muito bacana. Olha ali, ó. Vamos lá. O Bundinha de São Paulo. Vamos ver aí, ó. Você não pode usar o pregmat enquanto não checar se é string. Cara, aí vai depender muito, entendeu? Por quê? Porque, como eu falei, o pregmat ele é mais rápido, né? Deixa eu pegar aqui até o link que se você me mandou. Pragmat é mais rápido sim para consulta, tá certo? Mas dependendo ali se for apenas para você localizar uma string num texto, realmente você vai utilizar uma função específica, até porque a expressão regular geralmente é para você filtrar um conteúdo, né? Apesar de ele te oferecer isso, mas é para você oferecer para tratar um conteúdo mais específico, né? Vamos dizer, eu quero validar um texto que tem que ter isso, eu quero validar uma data que vai ser nesse formato, tal, e no final tem que ser do ano de 2012, entendeu? Então é geralmente para isso que a gente utiliza, mas para apenas para procurar uma string ali, como você falou, que é o que ele recomenda aqui no PHP, realmente eu concordo que seja assim. Respondida? Beleza, então, galera. Opa, de nada. Bom, vamos aqui agora aqui. Esse é o primeiro operador, certo? Assim como a gente tem o operador de início, a gente tem o operador de fim, que seria o de cifrão, ok? Então veja só que a minha string aqui ela termina com vez, certo? Eu vou colocar a vez aqui e vou colocar o cifrão na frente. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que ele termine com a string vez. Mas a diferença de você terminar é que você tem que colocar isso, o sinal de cifrão na frente, tá certo? Então, vamos validar lá? Olha lá, ele também imprimiu sucesso. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, eu não tivesse a palavra vez, ele ia dar erro. Por quê? Porque não termina com a palavra vez. Ok? Então vamos ver um exemplo aí melhor aplicado. Uh, vamos dizer aqui o seguinte, né? Hello world, ok? Ou eu posso fazer o seguinte aqui, que nem aquele exemplo da data aqui, ó. 1,
do 1 de 1996, certo? O que eu quero que ele termine? Eu quero que o ano sempre seja 1996, ok? Então aqui eu vou dizer o seguinte, ó, 1996, beleza, sucesso, ok? Aqui eu posso dizer, por exemplo, como eu estou validando aqui o ano, eu posso te falar para ele, ó, cara, você só pode terminar com 1996. Isso é interessante para você filtrar se as pessoas são maiores, eu quero, por exemplo, filtrar apenas pessoas que nasceram no ano de 2000 ou no ano de 1990, certo? Então eu posso filtrar isso daqui apenas com o final, ok? Só que aqui eu esqueci do cifrão, né? Eu esqueci do operador, perdão. Só que ele tem que terminar sempre no final, tá certo? Então isso daí é uma coisa bem interessante que você pode estar aplicando. Isso aí vai pegar 1996 na data, no mês. Vai pegar no ano aqui, certo? Por quê? Porque ele tem que terminar com 1996. Quando eu estou colocando cifrão, eu estou dizendo que é quando ele terminar. Veja só que eu termino a minha string com 1996. Por exemplo, se eu terminasse ela com 1996 traço 5, ele ia dar erro. Por quê? Porque eu não estou terminando ela exatamente com 1996, eu estou terminando ela com 1996 traço 5, ok? Justamente porque eu tenho um operador de cifrão, certo? Antes de você pôr o cifrão estava errado lá. Isso. Por que que antes de eu pôr o cifrão estava errado? Né? Em que contexto que você fala? Uma pergunta de cada vez. Daniel, eu não consegui entender. Como assim somente manipulação de strings? Não, não, não. Ali não basta ser apenas manipulação de strings, não. Quer ver uma coisa muito interessante aqui, ó? Na expressão regular, quando você vai fazer, você tem uma sintaxe padrão onde você vai fazer validações. Isso mesmo, validações nas expressões regulares, que é acento circunflexo e o sinal de cifrão. Tá? É como se fossem essas barras aqui, ó, só que são os outros delimitadores que a gente tem, só que eles são obrigatórios, ok? Que é o sinal de circunflexo e o cifrão. E por que que eles são obrigatórios quando você quer fazer validações? Porque você quer exatamente aquele valor que vai ser passado, ou seja, você quer naquele padrão. Então você precisa colocar que ele vai começar e vai terminar no tipo de expressão que você vai definir aqui, certo? Então quando você quer fazer validações, validar um conteúdo, que uma string, no caso que é uma das grandes facetas aí realmente do regex, da expressão regular, você tem que utilizar o circunflexo e depois colocar o cifrão. E entre eles você faz a sua expressão regular, ok? Isso quer dizer que eu quero validar exatamente aquele conteúdo ali. Eu quero que ele comece e quero que ele termine daquele jeito, entendeu? Não pode ter nada mais. Então aí você começa a definir e realmente filtrar exatamente aquilo, tá certo? Isso, cara, exatamente, exatamente. Ali como Oscar, isso. Vou ver se estou pronunciando certo, cara. Oscar, tá certo? Oscar Alho, beleza. Ou só alho, tranquilo. E o que que acontece aqui, como você falou, cara? Você ali já utilizou uma coisa que a gente vai ver, que é você poder fazer tipo um OR, né? Você poder fazer ou, né, 1995 ou 1996. Você pode ver ali, vocês podem ver ali no exemplo que o Oscar mandou pra gente, né, que ele já colocou ali o sinal circunflexo e no final ele colocou também as chaves, né? E aqui dentro eu posso fazer minha expressão regular. Ok? Vamos para o próximo aqui. Tem um delimitador aqui muito importante. Perdão, tem aqui um, um padrão aqui muito legal de você escrever expressão regular, que é que nem na matemática. Sabe quando você está na matemática e você, pô, cara, é que nem fazer cálculo matemático. Se eu fizer 5 vezes 10 menos menos 20, isso daqui não é uma conta matemática perfeita. Por quê? Porque ele vai acabar fazendo as contas em ordem vamos dizer, em ordem pré-definida pela matemática, né? Agora, quando eu quero obrigar ele a realmente fazer em determinada ordem, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar parênteses, certo? Ou seja, para ele primeiro fazer os 5 vezes 10 e depois fazer esse valor menos 20, correto? Isso é tranquilo. Agora, quando você, por exemplo, você está em inspeção regular, o
que você precisa? Você realmente precisa do parênteses, tá certo? Por que você vai precisar do parênteses em expressões regulares? Justamente para poder definir os aspectos da tua expressão. Ou seja, ele vai realizar primeiro isso, depois ele tem que validar isso, entendeu? Justamente para você separar em camadas a sua expressão. Ok? Você não precisa necessariamente estar aplicando toda hora, certo? Mas você pode e deve, é recomendável quando você está começando com uma expressão regular muito grande, a separar ela, tá, em camadas, e essas camadas são definidas pelo parênteses, ok? Deu para entender? Deu para entender aí, galera? Quem não entendeu faz um. Pode falar que não entendeu. Cara, a diferença entre o preg e erreg do PHP que eles recomendaram é que o preg ele tem uma aceitação muito maior de expressões regulares, tá ok? E sem falar que ele é muito mais, como posso dizer, assim como a gente tem programação orientada a objeto no PHP, o preg é como se fosse a programação orientada a objeto comparado ao erreg. Então, quando você tem o preg, você tem um padrão de escrita muito melhor, tá ok? Conchete seria para grupos de caracteres e parênteses para strings. Cara, eu ainda não entrei no conchetes, mas assim, quando você tem, por exemplo, a questão do parênteses, né, é justamente para você separar em camadas, como eu já falei, né? Você está separando ali em blocos, você está dizendo o que aquele bloco faz, ou até mesmo ausentando alguma parte da expressão regular para poder colocar outra, tá? E o Perdão. E o conchetes, cara, seria, por exemplo, para você. Ali eu não ainda não entrei nesse detalhe, mas, por exemplo, seria para você definir alguns grupos de caracteres. Vamos dizer, eu quero que aqui tenha apenas números, eu quero que aqui tenha apenas letras, entendeu? Então é essa sacada que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu quero que o cara possa digitar apenas letras de A a F, tá certo? Maravilha. Alguém mais tem alguma dúvida antes de eu continuar? Isso, conchetes você cria grupos. Só que esses grupos, geralmente quando você cria com conchetes, você cria grupos de validações, onde você realmente está fazendo a essência da expressão regular, ou seja, você pode dizer o que vai ali ou não. Alguém mais? Maravilha. Beleza, então. Vamos continuar aqui, tá certo? É legal você utilizar o parênteses aqui só para definir, né? Às vezes você vai fazer uma expressão regular aqui tudo junto, começando já do zero, né? E você quer utilizar o parênteses apenas para definir aqui sua expressão, tá? Aí você começa a questão em camada, como se fosse programação orientada a objeto também ali, você começa a separar em camada, tudo bonitinho, ok? E agora? Vamos ver aqui qual o próximo passo aqui que ele fala pra gente. Ele fala aqui dos caracteres de escape. Eu não vou falar muito dos caracteres de escape aqui, porque isso daqui é desnecessário, visto que a gente tem a classe de caracteres e a gente tem até as classes de caracteres pré-definidas, ok? Então agora entra o grande macete aqui, que são as classes de caracteres, certo? Então, as classes de caracteres aqui, né, elas têm um conceito muito interessante de que é você validar um determinado tipo de conteúdo. Você dizer, ó, aqui só pode ter número, e esses números eles têm que ir de 1 a 0. De 0 a 1, perdão. Eles têm que ir, vamos dizer, eles podem ser 1, 2 e 3. Ou eles podem ser 2, 3 e 4. Eles podem ser 2, 4 e 5. Entendeu? Então você pode fazer isso, ó, até mesmo para estar validando. Ok? Agora aqui é o seguinte, galera. A gente tem aqui, primeiramente, como ele fala aqui, ó, qualquer letra minúscula. A gente tem aqui qualquer letra maiúscula, só que para essa questão de minúsculo e maiúsculo funcionar, que é a questão do case sensitive, você tem que tirar o nosso amado i daqui para funcionar, tá certo? Então, como eu posso definir o seguinte, certo? Vamos validar aqui já uma data, ok? Então, eu quero uma data. Eu sei que a data, ela tem números, então eu quero de 0 a 9, perfeito? Não tem nenhum problema, ok? E a gente tem um operador, a gente tem aqui também as chaves. Quando eu coloco as chaves do lado dos conchetes, ou seja, do lado do nosso operador, ou mesmo do lado da nosso próprio parênteses, eu estou dizendo que a expressão que eu tenho aqui ao lado, eu posso executar um número de vezes, ou seja, eu posso ter até 3
daquela expressão até 3 caracteres desse tipo. Vamos ver isso na prática que vocês vão entender melhor. Aqui, quando eu estou colocando 2, eu estou dizendo, eu quero que você tenha dois números apenas. Ou seja, seriam os nossos dois primeiros números, que seria o 0,5 aqui, por exemplo. Ok? Então, eu vou colocar aqui 0,5 e vou executar nessa expressão aqui. Ou seja, eu quero número e eu quero que sejam dois números. Ele só pode colocar dois números, tem que ser dois, exato. Certo? É assim que a gente começa a validar. Sim, sim. Aqui é um exemplo para você validar o formato de data, entendeu? Porque a partir do formato de data você utiliza check frete e aí vai verificar realmente se a data é uma data que coincide com a realidade, entendeu? Como eu falei, o preg ele é mais para você validar a estrutura que está escrito, né? Porque você precisa validar a estrutura, o PHP ele te fornece a validação de dados, ok? Isso, mais ou menos assim, cara. A gente já vai entrar, que é aí que você fez com barra, né? Pode ser com traço também, a gente vai ver uma forminha um pouco mais complexa que você vai gostar. Beleza, então. Aqui, ó, vou testar, ele já deu sucesso. Por quê? Porque eu tenho aqui já o 0,5, né? Então eu já comecei aqui com o padrão de data. Se eu colocasse apenas zero, ele ia me dar erro. Por quê? Porque eu estou exigindo aqui, ó, eu quero que sejam dois números, cara. Aqui eu nada mais estou dizendo para ele, ó, coloca dois números aí para mim. Entendeu? Você tem que colocar dois números e pronto. E tem que começar e terminar com essa expressão, ou seja, tem que ser dois números exatos. Tá? Se eu colocar mais do que isso, ou colocar uma letra, ele já vai me dar erro também. Por que ele vai me dar erro? Porque não coincidiz, né, com a minha expressão. Tá certo? Beleza, então, ele já me dá aqui sucesso. Ok? E agora a gente vai fazer essa mesma coisa. Aqui a gente já tem a validação de data. Certo? O que eu vou colocar agora? Eu vou colocar contra barra, barra, por quê? Porque o barra, quando eu coloco contra barra, eu estou dizendo para ele interpretar o barra normalmente, tá certo? Como eu já tenho barra aqui, vocês podem ver que a gente tem alguns caracteres especiais. Geralmente, quando você vai utilizar caracteres especiais, tá ok? O que você faz? Você coloca o contra barra, tá certo? Para quê? Para interpretar aquele caractere realmente, porque tem alguns caracteres especiais que acabam sendo interpretados junto com a expressão regular. Então não é legal. Então você vai colocar contra barra barra, que nada mais é do que, por exemplo, 05 barra. Aqui eu estou validando uma data nesse estilo, ok? Eu vou copiar esse barra e vou dizer o seguinte, eu quero mais dois números, certo? Então eu posso copiar isso daqui aproveitando, eu quero mais dois números, copio minha contrabarra e barra, ok? E aqui no final eu só colo isso daqui, que eu quero agora mais, eu quero quatro números, certo? Então, Enter, ele já me deu erro. Por quê? Porque eu não tenho uma data válida. Data válida para ele seria, por exemplo, aqui, ó, 5/5/2011. Esse seria o formato da data. Ok? Olha lá, já temos o sucesso. Já temos aí a validação de uma data feita em expressão regular. Então vocês podem ver aqui que é pura lógica, onde você tem aqui onde você tem no caso que eu estou definindo aqui que ele tenha dois números, exatamente dois números, tá ok? Quando você coloca apenas, vamos dizer, apenas 0, 9 e não define o número de caracteres que você quer, ele assume por padrão o valor 1, ou seja, ele tem que ter um caractere apenas, ok? Então vamos voltar aqui para 2. Alguém tem uma pergunta? Vamos lá, quem não entendeu, manda abraço aí, galera. Ah, mas o formato seria assim, né? Tem que. Tá, o formato seria assim mesmo, tá? É só contra a barra que você esqueceu. Daria para validar os meses que possuem 30 e 31 dias? Cara, ali, como você pode ver, o que ele valida? Ele valida o formato, entendeu? Ele valida o formato, ele não vai validar realmente ali o algoritmo ali, não pode ser assim. Ele vai validar o formato. Para isso existem funções nativas da linguagem de programação que você trabalha, né? Eu não sei qual é, mas geralmente qualquer linguagem de programação tem funções nativas que validam isso, né? Por exemplo, no PHP você utiliza a função checkFret, tá? Se você trabalha com PHP, check, ei, Laia, tá pensando em loja virtual que eu estava fazendo hoje. Check date, ok? Que é a função do PHP para você justamente validar a data em termos do algoritmo dela, para ver se coincidiz realmente aquilo, né? Alguém mais tem alguma dúvida ali sobre aquilo que eu expliquei? Tá tranquilo? Tipo 0 a 9 ali?
Isso, cara, é porque como a gente está utilizando caracteres especiais dentro de uma expressão regular, que seria a barra, né? Que seria, vamos dizer, assim, assim, assim. Então a gente tem que colocar realmente, né, a contrabarra na frente para ele escapar aquilo, ou seja, para ele não interpretar aquilo como um comando, entendeu? Ele tem que interpretar aquilo como uma string normalmente, porque quando eu estou com caracteres especiais na expressão regular, ele interpreta aquilo como um comando, porque ele tem alguns comandos de expressões regulares, tá ok? Eu já vou ensinar isso daí em formato de e-mail, tá? A gente tem que aprender mais uma coisinha. Isso, exatamente. Só que ali você dá contrabarra, por exemplo, para pular linha, né? No caso, contrabarra N, contrabarra T, se não me engano, é o Enter, né? E desiste do quê? É tab, perdão. Contrabarra, tá certo. New line, perdão. Inclusive, pessoal, para quem está com dificuldade aí no PHP, que fala, meu Deus, o PHP ele não interpreta a minha end of line, né, o final de linha, você tem uma variável global chamada PHPOL, que independente do sistema operacional que você tiver, ele pega o padrão do sistema de pular linha. Por quê? Porque cada sistema tem uma peculiaridade, tem uma diferença de pular linha. Então, por exemplo, no Windows não basta apenas ser contra barra N, entendeu? Tem que ser contra barra N, contra barra R. No Linux basta apenas o contra barra N, entendeu? Então é muito bom você utilizar o PHP e OL apenas para isso, ok? Beleza, então. Então aqui, ó, vamos ver o que o cara tá falando aqui na próxima. Aí ele tá falando aqui agora do A a Z, né? Que nada mais é para você validar a questão de letras, né? Então eu quero aqui, eu quero de A a Z. Quando eu coloco A a Z minúsculo, ele vai interpretar que eu quero letra minúscula, tá certo? Então eu vou validar nesse mesmo padrão de data, só que eu vou colocar tudo de A a Z, ok? Só modifiquem aí, ó, de A a Z. E aqui também de A a Z, ok? Quando eu tenho isso daqui, eu vou ter que ter apenas, por exemplo, SS, 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 ok? Então eu tenho que ter duas letras aqui, barra duas letras aqui, barra quatro letras aqui. A hora que eu entrar aqui no meu localhost já deu sucesso, beleza? Só que se eu colocar uma letra maiúscula que seja, ele vai dar erro, justamente porque eu coloquei a questão aqui do case, eu tirei o case insensitivo daqui e coloquei que ele tem que ser, vai interpretar apenas como minúsculas aqui, como vocês viram. Se eu colocasse aqui no final de A a Z maiúsculo, que é apenas você digitar o A e o Z maiúsculo, ele vai me dar erro também. Por quê? Porque todas as strings aqui do final têm que ser maiúsculas, tá certo? Então SSS. E para que é interessante você utilizar isso? Sabe aqueles textos, por exemplo, onde eu quero que o texto comece com uma letra maiúscula. Não, não pode isso. Ele tem que começar com uma letra maiúscula. Cara, é muito simples. Vamos dizer, eu tenho aqui um texto: Olá, meu nome é tananana, ok? Se eu quiser dizer que o texto tem que começar com uma letra maiúscula, o que eu faço? Eu coloco apenas o operador, né, ou circunflexo, que eu quero que ele comece, abre e fecha parênteses, ok? Parênteses dão colchetes, e coloco A e Z maiúsculo. Pronto, ele tem que começar com letra maiúscula. Tá feito. Cara, ele vai dar erro aqui, ó. Se eu colocar o ele vai dar sucesso. Por quê? Porque eu sei que ele tem que começar com letra maiúscula, ok? E como eu não utilizei aqui, por exemplo, ele tem que ter duas letras maiúsculas iniciais, ele assumiu para mim que é uma. Lembra que eu falei para vocês, né? Quando você coloca e não coloca aqui as chaves, né, dizendo o número de caracteres que devem seguir essa expressão, ele assume por padrão 1, ok? Então, não precisa nem colocar aqui as chaves com 1. Tá certo? Então você já tem a validação aí de que o texto sempre tem que começar com a primeira letra em maiúsculo, tá? Que eu já vi algumas pessoas quererem isso, ok? Quando você utiliza, por exemplo, isso que eu vou entrar agora, Douglas, muito bom. Cara, o que significa a expressão? Deixa eu ver. Essa expressão é para validação de data também, não é? Pelo que eu estou vendo aqui. Tem que ver certinho o que ela faz, porque vai depender muito do operador. Tá? Eu não vou estudar ela agora para te dizer, mas a diferença aí é que ele tá tratando ali, por exemplo, ele tá fazendo um ou, entendeu? Ela pode ser, por exemplo, de 1 a 9, ou pode ter um número 12 apenas,
entendeu? Ele está fazendo ali exatidões para dizer a verdade, entendeu? Ele está tipo pegando fragmentos, entendeu? Ele está pegando fragmentos ali dizendo, ah, aqui pode ter isso ou pode ter isso daqui também. Aqui pode ter isso ou pode ter isso daqui também. Ele não está fazendo que nem a gente, ah, vai ter número. Não, ele está dizendo ou pode ter um número aqui ou pode ter um número com o final tal, por exemplo, com o final 12, entendeu? Então ele está pegando fragmentos e está fazendo uma validação mais intensiva, ok? Mas tem que ver o que realmente tem como você decompor isso daqui e ver realmente o que ele está validando, entendeu? Agora aqui, isso, que nem o Oscar falou ali. Mas vamos focar aqui, tá, galera? Porque isso daí é assunto para uma próxima aula, tá? Porque eu pretendo continuar isso daqui, até para estar explicando, ok? Mas não quero que vocês saiam do foco e continue aqui comigo, beleza? Então tá aqui, validei aqui, disse que é maiúsculo. Se eu colocasse o i, não ia adiantar nada, porque ele ia interpretar que tudo é case insensitive, então não ia nem dar bola, ok? Beleza. Agora aqui é o seguinte, aqui vamos para um operador muito legal, que é o sinal de circunflexo, certo? Só que dentro do conchetes, ok? Isso daqui é muito bacana. Quando eu coloco o sinal de circunflexo dentro da expressão do meu conchetes, alguém sabe o que é isso? Acho que o Oscar sabe. Não sabe, Oscar? Isso, Rômulo, obrigado, cara. É o sinal de negação, né? Queria saber se alguém sabia. Esse daqui é o sinal de negação, né? Quando eu coloco negação, o que é negação? Por exemplo, quando você vai dizer no PHP ali, ah, não pode ser aquilo, certo? Então não pode ser número, não pode ser letra aqui, muito simples, tá certo? Então eu estou dizendo que ele não pode inserir nenhuma letra no começo, ok? Ele tem que ser número. Ou não pode inserir nenhuma letra maiúscula no começo. Então aqui o que eu estou dizendo? Cara, eu quero que você comece, mas não pode ser com letra maiúscula, tem que ser com letra minúscula. Ele já vai me dar erro aqui. Olha lá, certo? Se eu colocar a letra minúscula, ele vai dar sucesso. Perceberam? Então ali, a mesma forma, isso daqui não passa de um A a Z minúsculo, né? É só para você estar negando no caso, que não pode ser letra maiúscula. Se eu colocar um número aqui no começo, ele ainda assim vai me retornar sucesso. Por quê? Porque não é uma letra maiúscula, certo? Aquilo ali é um número, ok? Para ele ali, não importa o valor que vai vir ali, contanto que não seja uma letra maiúscula. Esse é o interessante da negação, ok? Agora, por exemplo, se eu coloco de A a Z, ele vai me obrigar a colocar uma letra maiúscula, tá certo? E tem que ser letra, não pode ser número, até porque número não existe a forma maiúscula de número, ok? Então é uma forma bem legal de você negar. Se eu colocasse aqui, por exemplo, de 0 a 9 e colocasse aqui o conchetes, perdão, o circunflexo, eu estou dizendo que não pode ser número, certo? Ele vai me dar sucesso de qualquer jeito, independente do que eu comece aqui, contanto que não seja número, ok? Agora, se eu começar com um número, vamos dizer 9, olha lá, já me deu erro, por quê? Porque eu comecei com número, então não pode ser número, pode ser qualquer coisa menos número, então ali eu não posso ter número. Agora, se eu tirasse o circunflexo, ia cair naquela mesma questão de que tem que ser número, né? Aí ele ia me dar sucesso, ok? Então, o sinal de circunflexo dentro do parênteses, dentro do conchetes, perdão, é a negação, ok? Todo mundo aí, certo? Maravilha, todo mundo entendeu bem, hein, gente? Pô, tem a dúvida, tem que perguntar, galera. Vamos dando uns oks assim, tá maravilhoso, tal. Ok, cadê os oks? Cadê os oks? Beleza, show de bola. Pô, maravilha então, galera. Bom, continuando então. Agora a gente vai aprender uma coisa muito interessante, né? Até que foi comentado algumas vezes ali, mas eu não resolvi entrar ainda no assunto. Que agora a gente vai entrar, se aprofundar um pouquinho mais, que é a gente fazer aquele padrão, né? Vamos fazer o padrãozinho clássico de validação. E nessa validação, a gente vai fazer o seguinte: eu vou validar um código hexadecimal. Tá? A gente vai aprender duas coisas novas agora. Conchetes para fazer a minha expressão, certo? Eu vou fazer agora o que a gente chama de código hexadecimal. Sabe aquele código hexadecimal, por exemplo, que você vê em cor? 06C, vamos dizer.
Alô? Alguém ouviu minha pergunta aí? Sabe, alguém sabe código decimal aqui? Sabe código hexadecimal que você usa em cor e tal? Isso, né? Todo mundo aí tá ciente, maravilha. Todo mundo aí deve programar já HTML, CSS e sabe como que é isso. E vamos dizer que eu quisesse validar esse tipo de código hexadecimal, porque vocês podem ver que o código hexadecimal ele segue um padrão de 0 a 6, certo? Se vocês forem ver, ok? E não, perdão, de 0 a 9, normal. E além do 09, ele segue também a questão de você poder também utilizar letras de A, só que AF. Isso, Oscar. Pô, obrigado, cara. E você pode seguir o padrão de A a F, né? Que esse é o padrão hexadecimal. Você pode, por exemplo, ter A a 0, né? Ou A a 9. E essas letras, as letras, elas têm uma única peculiaridade que é ir de A a F, ok? Então vamos fazer o seguinte aqui. Para validar isso daqui é muito simples. Tá? Eu digo que ele vai ter que ter esse padrão, ou seja, ele vai ter que ser exatamente na validação que eu quero, iniciando com circunflexo e terminando aqui com cifrão. Eu vou colocar case insensitive, porque é meio ruim, né, quando você trabalha com a questão do código hexadecimal, às vezes você escreve maiúscula ou minúscula, né, e tanto faz para você, ok? Então vamos colocar aqui o seguinte, ó. Aqui dentro eu digo o seguinte, ó, eu tenho que ter número, certo? Eu tenho que ter, perdão, letra. E depois eu coloco a outra validação que eu quero. Eu tenho que ter número. Simplesmente isso. Ok? Olha lá. Então eu estou dizendo aqui, eu tenho que ter letra, eu tenho que ter número. E quando eu for validar esse cara aqui, ó, vamos dizer, eu tenho que ter letra, eu tenho que ter número. Tá? 06C. Eu estou validando aqui o 06C, né? Que é um código hexadecimal. Ok? Lá, vamos testar lá, ele já me deu erro. Por que ele me deu erro? Porque eu coloquei letra e número. Se eu colocasse aqui, vamos dizer, ele tem que ser letra e número aqui, ó. Opa, o que aconteceu aqui? Letra e número. Tá, deixa eu fazer o seguinte aqui. Ele tem que ser 2 caracteres. Tá certo. Aqui, eu não vou entrar ainda nessa questão, mas aqui eu vou colocar 2 caracteres, ok? Eu vou colocar que ele tem que ter um padrão de 2 caracteres, porque eu preciso disso daqui para ele validar, certo? Até aqui nenhum problema, tudo tranquilo, né? Eu tô dizendo, é apenas a única novidade aqui que eu mostrei para vocês é que aqui eu estou fazendo a junção numa única expressão, né? Ou seja, eu quero que tenha letra ou número, tá? Ou seja, na realidade aqui eu estou falando mais que eu quero letra e número, né? Porque eu estou utilizando isso daqui num Caramba, num código hexadecimal. Se eu colocar 3, eu vou ter que fazer um padrão de 3 aqui, né? Dizendo letra ou número. Agora, uma coisa interessante ali, que as duas coisas que eu falei, que eu vou ensinar para vocês, né? A primeira é essa daqui, que eu posso fazer a junção dos dois, né? Onde eu posso dizer de A a Z e de 0 a 9, né? Ou seja, eu quero letra e número aqui, tá? Isso daqui nada mais é do que a simplificação de letra e número. E aqui eu tenho 3, tá? E como o nosso querido amigo aqui, Rafael, já falou, como seria a validação para 3 ou 6? Tá? Então seria da seguinte forma, eu quero de 3 a 6 números, tá? Sem espaço aqui, que eu tenho mania de colocar espaço, mas não pode ter nenhum espaço, tá? Então eu quero de 3 a 6. Isso daqui é como o limite lá do MySQL, sabe quando você vai fazer o limite? Quando você pega a partir do 3 e pega 6, enfim. Só que aqui é um pouquinho diferente. Você pode ser de 3 a 6. Então aqui é o número da onde o mínimo e aqui é o máximo que você pode atingir, tá? Mínimo e máximo. Então aqui é o mínimo e aqui é o máximo, tá? Então eu tenho o mínimo de 3, que eu preciso informar no mínimo 3, e o máximo que eu posso informar aqui de letras ou números para compor o hexadecimal são 6, tá certo? Então acho que isso respondeu a tua pergunta aí, o Rafael. Deixa eu ver ali, Oscar. Não, pode ser assim também, Oscar, sem problema nenhum, ok? Como eu coloquei aqui de A a Z, o Oscar até me corrigiu aqui, muito obrigado, Oscar. Que é aqui, na realidade, é de A a F, tá, gente? Porque o código hexadecimal só vai até F, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um Z, ele vai me dar erro, né? Olha lá. Agora, se eu colocar um F aqui, que ele só vai de A a F, ele já me dá sucesso. Muito obrigado, Oscar. Ia passar despercebido. Ok? Então, vamos continuar mantendo o básico aí, tá, gente?
Oscar, eu tô vendo que manja pra caramba também, né? De expressão regular ali, Oscar. E beleza até aqui. Até aqui tô todo mundo entendendo bem. Por exemplo, essa questão da limitação de caractere, tal, de que para você validar uma string e colocar um número aqui, você pode definir as intercalações. Tá tudo tranquilo? Alô, pessoal, tá tudo tranquilo aí para vocês? Alguém tá com dúvida aí a respeito? Tá todo mundo entendendo? Já estão fazendo exemplo aí? Eu acho que vai ser com o Oscar, sim, cara. Então, beleza então. Ninguém com dúvida, né? Maravilha. Então aqui a gente pode entrar num conceito bem bacana agora aqui, para fechar, que é o seguinte, vamos, vamos validar aqui, quer ver? Vamos fazer aquela validação de data um pouquinho mais complexa, só que antes eu vou ensinar um outro operador que vai ser muito legal para a gente, né? Que é o OU, onde a gente pode separar as strings que eu quero, ou seja, as ocorrências que eu quero encontrar na minha string, tá? Então vamos dizer aqui que eu quisesse o seguinte, eu quero nome, tá? Uh, vamos lá, sobrenome, aqui, ó, sobrenome e e-mail, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu quero encontrar um desses caras, ok? Que eu quero dizer que eu quero encontrar o nome, o sobrenome ou e-mail na minha string, certo? Então, quando eu faço aqui, eu estou dizendo ou, tá? Então, aqui eu tenho que atingir uma das ocorrências, tá certo? Então, aqui, por exemplo, meu nome é Juliano e meu sobrenome é Amaral e meu e-mail é tadadadá, tá? Beleza, então. Aqui ele vai me retornar. Deixa eu dar um Ctrl S para salvar. Eita. Nome, sobrenome ou e-mail. Ah, tá. É que tem que começar e terminar com isso, tá? Vamos tirar a validação aqui de começo e término, certo? Então ali eu tirei a validação de começo e término porque vocês sabem que eu não quero algo exato, eu não quero uma validação exata, e sim eu quero encontrar esses fragmentos na minha string, ok? Então ele já me deu sucesso. Se eu não tivesse nome, ele ia me dar sucesso também. Por quê? Porque eu tenho sobrenome na string. Se eu não tivesse sobrenome, ele me ia dar sucesso também, porque eu tenho e-mail aqui, ó, que eu até escrevi errado quando eu quis validar, certo? Agora, se eu não tivesse e-mail, tá? É a questão do OR lá que a gente aprende em lógica de programação, tá? Se não tiver nada, ele retorna falso, tá? Mas se uma das condições for atingida, é o suficiente para ele retornar true, ok? Então vocês podem ver que agora ele retornou erro, ele retornou false, porque ele não encontrou nada desse tipo. Isso daqui é interessante para você que quer validar, por exemplo, uma string, certo? Vamos dizer, eu quero uma palavra que termine com vamos dizer, eu quero uma palavra que termine com giz, com is, certo? Só que eu posso colocar aqui, pode ser giz, certo? Pode ser G de giz, pode ser frizz e pode ser nariz, ok? Então o que eu estou dizendo? Estou pegando fragmentos dessa palavra e eu estou dizendo que eu tenho que ter alguma dessas três, certo? Eu tenho que ter alguma nesse contexto terminando com is, ok? Então vamos ver, ele vai me retornar false, obviamente, erro, mas se eu tiver aqui nar, ele vai me retornar false. Se eu tiver nariz, ele me retorna sucesso. Então você pode ver que você pode validar um grupo de palavras que tem que terminar vamos dizer que tem que terminar com uma vogal, que tem que terminar com uma expressão, ok? Vamos dizer aqui que eu tenho ur, certo? Ur e aqui su, certo? Eu tenho fran, é frango na realidade, né? É frango. Mas aqui eu não vou poder usar. Então, urubu, eu acho que esses dois basta, certo? Então aqui é a mesma coisa, né? Eu estou procurando palavras que terminem com a vogal U, onde eu tenho erro, porque eu não tenho nenhuma delas, né? Agora, a partir do momento que eu tenho alguma, eu já consigo aqui
ter o true retornado aqui da minha função. Ok? Então, como vocês viram aqui, é um processo bastante simples de você estar filtrando palavras. Ok? É claro que não é o mais recomendado aqui, mas é interessante para você estar fazendo separações. Isso daqui é mais interessante em validações. Ok? Todo mundo entendeu aí? Sim, mas eu entendi o urso ali, mas foi só para exemplo, tá, Daniel? Não me crucifica, não. Beleza? Todo mundo 100% aí? Todo mundo, vamos dar um ok aí, galera. Quem se não entendeu, pergunta. Se não entendeu, pergunta. Esse é o lema. Maravilha. Por que tua vida mudou agora, Emerson? É. Beleza, então vamos ver se tem alguma coisa mais interessante aqui. Ah, sim. A gente tem aqui algumas classes de caracteres aqui pré-definidas, tá? Que no caso aqui, o que são as classes de caractere pré-definidas, tá, gente? São algumas formas aí que eles encontraram mais interessantes, né? Que até utilizando POX, que foi até uma coisinha aqui que eu não lembro quem comentou. Oscar ali. E eu não lembro nem quem comentou. Cara, vai depender. Você vai ter que ter suporte, né? No caso. Você utiliza lembrando que estão presentes apenas no método POX. Então você tem que verificar se a linguagem que você trabalha tem esse método, tá? Tem esse suporte. Mas geralmente a maioria das linguagens aí mais robustas utilizadas tem suporte a isso, ok? Acho que são poucas as que não tem. Tá? A gente tem o método alpha aqui, como vocês podem ver, o digit, o alnum, o space, o upper, lower, enfim. É aquela questão ali que a gente fez, só que ela é mais abreviativa, né? Onde a gente tem aqui alfa, ou seja, qualquer letra do alfabeto, o digit, qualquer número, o alnum, que seria qualquer letra, um número, certo? O space, que seria o espaço mesmo, espaço em branco, tá? O upper, que seria qualquer letra maiúscula, o lower, que seria qualquer letra minúscula, o punct, que seria qualquer caractere de pontuação, legal. O xdigit, que seria, no caso, qualquer dígito hexadecimal, né, equivalente àquela expressão que eu tinha feito aqui para vocês, só que aqui o cara fez ali realmente especificando apenas os três dígitos, né, sem mais delongas. E, e aqui vamos testar alguma delas aqui. Eu posso dizer o seguinte, ó, galera. Eu posso dizer aqui, por exemplo, eu quero uma string, eu quero validar o sobrenome de uma pessoa. Não exatamente, né, mas eu quero validar, tá? Então aqui eu vou ensinar dois macetinhos. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o sobrenome, o que acontece com o nosso querido e amado sobrenome? Ele tem que ter um espaço entre os dois, certo? Então eu vou dizer o seguinte, abre e fecha parênteses, eu quero, eu vou só utilizar a classe de caracteres, tá? Você pode ver que é conchetes dentro de conchetes as classes de caracteres. E os dois pontos aqui para acompanhar. Então ali você pode ver que quando se trata de letra e número, eu tenho aqui o al num, mas o cara só vai poder ter letra, né? Então tem um alfa, né? Onde você coloca alfa e aqui eu já estou validando ali, eu quero que apenas tenham letras. O número de letras, eu vou colocar aqui, é definido pelo usuário. Então, pode ser no mínimo 3, ou seja, o nome dele tem que ter no mínimo 3 letras, e pode ir até quantas letras ele quiser. Tá? Quando eu não coloco nada aqui depois do vírgula, quer dizer que eu estou indo aqui até o infinito. Então, ele pode digitar quantos ele quiser aqui, certo? Depois disso, o que tem que ter? Ele tem que ter obrigatoriamente aqui um space, ou espaço, ok? Então aqui dois pontos, espaço para espaçar do sobrenome. E aqui eu também coloco a mesma coisa, ó. O mínimo aqui é 3 e ele vai ter também a questão de ser no mínimo 3 e até o quanto ele quiser. Se eu colocar aqui, se eu for validar essa string, vai dar errado, né? Por quê? Olha lá, ele me deu ali no caso que eu tenho a questão do erro, certo? Mas uma coisa muito legal que eu posso validar aqui, tá, pessoal? É o seguinte, eu posso fazer uma validação aqui um pouquinho mais complexa, que é o seguinte. Eu sei que o nome dele vai começar, mas vamos dizer, e se ele tiver mais do que um sobrenome? Isso é muito comum, né? Você ter eu acho que o normal é três, né? Que tem, tipo, tem teu nome e dois sobrenomes, certo?
Então vamos dizer aqui que eu quero fazer o seguinte, eu vou utilizar o OR, que vai ser muito interessante. Lembra lá das questões das camadas que eu falei para vocês? Então a gente vai colocar aqui, vai adicionar mais dois parênteses aqui, vai colar essa questão do space, a gente vai adicionar mais dois parênteses aqui ainda e vai colocar o seguinte, ele pode colocar tanto nenhum caractere ou pode colocar um espaço, certo? Só que isso eu vou inverter lá para o final. Vupt, inverto para o final, ok? Deixa eu recortar daqui e colo aqui, certo? E aqui eu continuo com o meu space, certo? Eita, com o meu space. Você pode ver que vai ficando grande, assim, é normal a expressão regular é grande assim, certo? Então o que, que eu estou dizendo? Aqui, ó, alfa. Eu estou dizendo que ele tenha sobre o nome dele, com no mínimo 3 dígitos, até quanto ele quiser. Depois ele tem que ter um espaço, certo? E aí eu estou dizendo que ele vai ter o sobrenome dele, certo? Que vai ser aqui. E quando eu coloco aqui a questão do outro parênteses aqui com apenas o sinal de hora aqui e o space, quer dizer que ele pode ou não pode ter espaço, certo? Eu posso ainda chegar aqui no final e limitar essa minha última expressão aqui, ó, que é lá, esse cara aqui, ó, certo? Deixa eu pegar ele aqui, a gente tem esse, eu vou pegar e fechar com mais um aqui, ó. No caso, a gente tem esse cara aqui, deixa eu tirar ele aqui, aqui tá certo, aqui tá certo, e colocar mais um aqui, certo? Antes de fechar esse daqui, eu vou delimitar que ele pode ter até 3 sobrenomes, olha só. Então você vai pensando na lógica aqui o negócio já está ficando grande, né? Então eu estou dizendo que ele vai ter que ter o nome, ele vai ter que dar um espaço obrigatoriamente, e aqui ele pode ter até 3 sobrenomes, certo? Que seria o limite máximo. Vamos validar isso daqui? Ainda vai dar erro, mas sem problema nenhum. Como que eu vou resolver isso daqui? Tá? Juliano, ele vai me dar erro, certo? Quando eu digitar Amaral, ele, ele não era para ter me dado erro, tá? Só que aqui eu coloquei 3, ou seja, eu obriguei ele a ter 3. Então é de 1 até 3, tá? Perdão, esqueci do vírgula. Olha lá, já deu sucesso. Então você pode ver que eu posso validar aqui até 3 sobrenomes. Gouveia, olha lá, sucesso. Gouveia, Aparecido, sei lá, ainda vai me dar sucesso. Se eu passar disso, Nascimento, ele vai me dar erro. Olha lá, porque eu passei de 3 sobrenomes, então aqui eu estou validando o nome com o sobrenome do cara. Olha só que bacana, a gente já viu uma coisa mais complexa agora, né? Eu entrei num negócio mais complexo aí para vocês ficarem mais animados, né? Mas você pode ver que as expressões regulares ali, cara, você tem que ter cabeça para aquilo, porque não é coisa fácil, entendeu? É fácil para você aprender, mas é difícil para você pegar aquela lógica ali, porque você tem que fazer tudo numa linha só. Se você dá um enter, ele interpreta, entendeu? É uma coisinha meio chata, tá? Poderia ter usado mais ou no lugar, se fosse ilimitado, poderia sim, cara, poderia. A diferença é que é legal você utilizar o mais, né? Porque o mais daí ele limita ali, ó, tem que ter pelo menos um, né? Não sei se você sabe a diferença entre o mais e o asterisco, mas aqui no asterisco você pode ser tanto zero, pode ser nenhum valor, como podem ser vários. Isso, pode ser nenhum como pode ser vários. Agora, quando você tem o mais, ele obriga pelo menos um ou mais. Oscar, você é o cara. Alguma dúvida aí, gente? Eu posso mandar o código aí para vocês sem problema. Eu vou salvar, inclusive, esse arquivo aqui. Vou mandar para vocês. Qualquer dúvida aí, eu vou deixar aqui. Já vou deixar o meu MSN aqui, ó, para vocês me adicionarem e tirarem dúvidas, porque eu já sou professor, então eu sei como que funciona, tá? Então me adicione aí. Isso aqui eu não tenho, cara. Eu tenho alguma coisa que eu acho melhor que é Skype. Eu não gosto muito. Ó, eu vou deixar. Eu prefiro bastante Skype. Tô deixando Skype aí pra vocês verem também. Tá certo? Então, quantas pessoas tem online aí ainda? Dá pra ver quanto tem online? Ixi, não sei mexer nisso daqui não. Ah, bacana. Então tem bastantinha gente até. É, E para finalizar aqui, né? Eu acho uma coisinha muito interessante. Vamos ver aqui o que ele está ensinando. Ele ensina aqui a questão do, do sinal de exclamação, asterisco e mais. José Maria, isso daqui, não. Realmente o básico foi isso, tá? Você pode ver aqui que ele até faz a questão da validação de e-mail, né? Vamos fazer ela agora? É interessante a gente até fazer isso, né? Vamos pegar lá então.
Eu vou ensinar algumas coisinhas novas. Vamos fazer uma validaçãozinha de e-mail aí, beleza? Que eu acho que é o que todo mundo quer com, com a expressão regular. E o bom é que já vai pro YouTube também, né? Beleza? Então vamos lá. Vamos começar lá naquela nossa sintaxe, ou seja, ele tem que ser exatamente como eu quero validado. Ele é case insensitive, o cara pode digitar da forma que quiser, certo? Ou eu posso obrigar ele a digitar tudo minúsculo. Na realidade, se for ver, é interessante você obrigar ele a digitar tudo minúsculo, certo? Porque é mais legal. Ele vai ser todo minúsculo ali, até você cria um padrão para ele ali, é menos chato para você depois ter que ficar convertendo e tal. Então vamos fazer aqui, eu vou tirar o i. Eu sei que vão ser caracteres minúsculos, certo? Pode ser qualquer caractere aqui, ok? Então quando eu coloco mais aqui, eu estou dizendo que tem que ser no mínimo um ou mais, certo? Beleza, então, aquela questão ali que o nosso querido falou. É, STR lower nele, né, Oscar? Mas ali para obrigar, né? Uma questão ali que às vezes as pessoas podem gostar, né? Com uma regex de capturar e-mails. Não entendi, bundinha. Eu não entendi o que você quis dizer com a mensagem, perdão. Tem como explicar melhor? Ah, acho que você mandou uma explicação na realidade, né? Enfim, tá? Então aqui a gente vai muito simples aqui. Eu estou dizendo que eu quero aqui um ou mais caracteres, certo? Obrigatoriamente tem que ter um arroba. Eu posso colocar um contrabarra para escapar isso daqui, ou seja, eu tenho que ter um arroba, certo? O que que eu tenho que ter depois do arroba? Eu tenho que ter uma qualquer string, certo? Depois disso eu tenho que ter contrabarra ponto, porque o ponto ele vai ser interpretado, então eu tenho que colocar o contrabarra, então tem que ter um ponto, certo? E eu posso ter, por exemplo, .com.br ou só .com. Então como que a gente valida isso? Muito simples, eu coloco entre parênteses, coloco chaves, tá? E digo que pode ser de 1 a 2, tá certo? E aqui dentro eu coloco uma expressão que esse 1 a 2 vai receber. Então ele pode ser qualquer valor de A a Z normal, certo? Eu posso colocar inclusive números também, porque aqui às vezes recebe números, né? Na nossa validação. E aqui também a gente vai colocar isso daqui, ó. Pode ser de A a Z e pode ser números, certo? Mas o que que eu vou fazer aqui? Eu, em vez de colocar de A a Z e números, eu vou fazer uma coisa mais legal, que é colocar ponto. Quando eu coloco ponto, o que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu posso ter qualquer caractere aqui, incluindo caracteres especiais, certo? Mas se eu não me engano, a gente não pode utilizar caracteres especiais em meio, então volta aqui, né? Então deixa assim mesmo, de A a Z. Pode utilizar números, tal, e pode utilizar também o underline, tá? Então quando eu coloco o underline aqui, eu posso fazer com que ele utilize o underline, tá certo? Então vamos colocar o underline aqui no final da expressão, beleza? Tranquilo até aí, sem nenhum problema, tá certo? E aqui na minha expressão, eu posso dizer que ele vai colocar isso daqui, certo? Ele pode colocar uma ou duas vezes, e ele pode ou não ter o ponto no final. Seria mais ou menos assim, certo? Vamos colocar aqui o ponto. Pode ou não ter o ponto no final, tá? Então é só você colocar aqui, ó. Aqui ele não pode ter nada, ou ele pode ter o ponto. Até aí tranquilo, certo? Putz, o cara está no SQL Injection ainda, cara. Isso daí já foi abolido, ó. Para quem tem dificuldade com SQL Injection aí, ó, só vou mandar uma dica aí bem tranquila. Uma função nativa do PHP clássico, tá? MySQL Array Escape String. Resolve qualquer problema com SQL Injection, tá? É a melhor função. As outras ainda deixam a desejar um pouco. Mas se você tiver uma classe de abstração, geralmente ela já tem alguma coisa nativa que filtra isso daí bem, bem bacana. Tranquilo? Vocês entenderam a funçãozinha aqui, tá? É bem sus. Vamos validar lá. É claro que não vai estar validado, né? Porque eu não digitei o e-mail. Então vamos digitar um e-mail válido aqui. Olha lá, ele deu erro, justamente o que eu queria. Maravilha! Uh, vamos ver aqui. Diz que eu poderia ter qualquer caractere. Deixa eu só tirar aqui os underlines. Eu quero ver se está influenciando alguma coisa aqui. Lá. F5? Não, está influenciando nada. Então vamos lá. Eu quero ter. Deixa eu tirar aqui também. Bom, eu quero ter aqui. Pode ser qualquer letra ou número.
tem que ser minúsculo. Ok. Assim. Tá, gente, como eu coloquei aqui, por exemplo, letra e número, aqui tá certo. Deixa eu testar só uma coisinha aqui. Quero testar uma coisinha aqui que eu acho que ele pode estar acontecendo. Não, tá tudo certo. Vamos ver a outra opção aqui do cara. Ele fez uma opção muito simples aqui. Deixa eu ver aqui um exemplo. Vamos validar isso daqui do zero de volta. Esse é o problema das expressões regulares. Você começou, para você voltar e achar o problema, meu amigo, o negócio é tenso. Pode ser qualquer caractere, tem que ter um arroba, que tem que ser, pode ser qualquer caractere. Deixa eu fazer um teste aqui rápido. Eu vou tirar essa questão da validação aqui de 1 a 2. Tem que ter ponto no final e pode ser qualquer caractere. Beleza. Deixa eu validar. Ok, ele não validou, maravilha. Lá. Júlia 337. Deixa eu tirar aqui primeiramente o underline e vamos fazer a validação mais simples possível. Ele ainda não está conosco aqui. Contrabarra. Alguém tem uma sugestão do erro aqui? Porque, pelo amor de Deus, eu tô meio cego, já tô com sono. Então, por favor, Oscar. Faltam mais no final. Ai, Zezinho, animal. Ela é. Não, nessas horas que eu digo, Oscar. Putz, cara. Eu vou contratar você pra trabalhar comigo. Ali, gente, já deu sucesso. Pelo amor de Deus, não. Que vergonha agora, hein? Deixa eu desfazer aqui. Olá. E colocar o maisinho no final. Ok, vamos colocar lá. Olha lá, já deu sucesso também, tá, gente? Se eu colocar o ponto .br, olha lá, ele também já dá sucesso. Se eu colocar mais, ele não vai dar sucesso, tá? Ele vai dar o erro, beleza? Então veja só que ficou bem interativa essa nossa função. Aqui eu posso dizer que ele pode colocar underline, então para desencargo de consciência, para a gente testar, né? Olha lá, já deu sucesso também, eu posso utilizar um underline. Tranquilo? No final, TS está faltando a quantidade. Ah, sim. Como assim? A quantidade, eu não entendi. É que tem domínios, cara, que pode ser, por exemplo, ponto .biz, entendeu? Que são de 3. Então, no caso, você tem até um máximo aí, né? Mas tem domínios aí que eu já vi que são grandes, entendeu? Então não dá pra você arriscar. Hoje em dia estão surgindo muitos. Entendeu? Então é interessante você colocar apenas um mais ali, porque já vai dar uma boa noção de validação de e-mail. Aqui a validação aqui, eu posso concluir com vocês que ela já está bem complexa, inclusive, né? Que a gente entrou num assunto até um pouco complexo aqui que eu não gostaria de entrar, porque vocês têm que absorver isso daqui. Regex você não pega, assim, você tem que ficar treinando, né, para você entender a lógica dele realmente, tá? Alguém tem alguma dúvida aí? Eu vou encerrar por aqui, porque a gente pode continuar isso daí semana que vem, inclusive, tá? Eu sou bem disponível em questão de videoaulas, eu tenho escritório em casa, eu tenho uma empresa em casa, então a gente vai tirando essas dúvidas aí, tá certo? Mas alguém tem alguma dúvida aí a respeito do Regex sobre esse assunto? Sobre esse assunto? Alguém tem? Alguém tem dúvida? Ninguém? Todas as dúvidas estão esclarecidas? Tudo tranquilo? Todo mundo ficou sanado das dúvidas que tinham sobre Regex inicialmente? Material alternativo para estudo, Emerson, você fala? Cara, que nem eu falei, tem aquele site lá, né? Mas tipo, se você quiser estudar alguma coisa mais avançada, aí tem um e-book em inglês que eu recomendo muito bom, ou tem o livro Cookbook, né? Que é inclusive da traduzida da Novatec. Eu não esqueci até o nome da empresa que faz esses livros, Cookbook, cara, que é, pô, fantástico, não há melhor. Posso te garantir. E é um livro muito bom. Você vai pagar, eu paguei no meu R$ 125. Você vai pagar em torno desse valor também. Dele traduzido, né? Você tem a versão em inglês também, que você pode estar comprando pela internet, enfim, mas eu optei pela versão traduzida que eu melhor me adequado.
Então, você vai ter que pagar em torno de R$ 125, cara. Mas assim, alguém mais tem alguma dúvida? Bora perguntar, pessoal. Ah, isso. Essa editora é fantástica, cara. Ela só lança livros muito bons, com algumas capas aí bem exóticas, né? São bem interessantes. Volta lá. Voltei. Fala aí, Oscar. Deu pra ver? Porque ali ele pode tanto colocar .com ou .com.br, entendeu? Então ali é tipo para dizer um, como eu posso dizer, para dizer realmente a questão de limitar, né? Ó, pode ser tanto .com ou pode ser .com.br, sacou? Só para fechar aquele finalzinho ali, porque o cara pode colocar o .com, né? Só apenas. Então é interessante você limitar isso, né? Não posso obrigar o cara a ter apenas e-mails.com, .com.br. Mas que foi uma validação de e-mail bem completa, tá? Mas galera, quem quer continuar essa nossa viagem aí? Vamos continuar, né? Quem quer validar aí, pô, cara, minha especialidade, PHP. Eu, eu cheiro PHP todo dia. Capaz. Brincadeira, gente. Aqui, ó. Olha só. Tem uma funçãozinha nativa do PHP, cara, que ela é melhor do que qualquer outra, que é o filter var para você validar e-mail. Sim, mas só para essa questão de validação e-mail, tá? E a família vai ver. Não, cara, mas não tem problema, não. Eles sabem que é brincadeira, pelo amor de Deus. Oscar, se me defende depois, hein, cara. Mas aqui tem uma funçãozinha muito bacana que você diz o e-mail aqui, ó. Você passa primeiramente o e-mail que você quer validar, né? No caso, vindo de uma variável, eu estou passando isso daqui completo, né? E aqui você utiliza filter validate e-mail, tá? Que é, no caso, a constante que já é definida pela função nativamente pelo PHP. Então aqui ele já valida poderosamente o seu e-mail, tá? Eu acho que função melhor do que essa não há. Para mim isso daqui é muito mais fácil do que você fazer expressão regular, apesar de expressão regular ser bacana, né? Mas isso daqui, cara, já valida para você 100%. E ele retorna boolean, ou seja, true or false, tá? Eu vou colar a função aí para vocês verem. Inclusive vocês podem validar IP com ela, vocês podem validar o URL, tá ok? Então pesquisem aí, filter var do PHP. Tá certo? Então, é aquilo que eu digo, tiro no pé da função regular, porque você vai acabar utilizando a função regular, mas função regular é para fazer algo mais personalizável, não é para você fazer algo que já tem, que o PHP já te traz pronto. Pesquise e estude em PHP, porque PHP, cara, tem também a questão putz, agora me esqueci o nome que você faz forms com o PHP. Do PHP GTK também, cara, que você faz aplicações RIA com PHP. Cara, é fantástico. PHP é 10 a 0. 10 a 0 em linguagem web, entendeu? Então ele tem muito ao que mostrar ainda. E o pessoal ainda só está no MySQL Connect, né, tadinhos. Não podem ficar nisso não. Tem que aprender realmente o PHP a fundo e ver que ele já te traz tudo pronto e você não precisa ficar se matando, ok? O Drag and Replace básico pra galera sacar. Cara, esse Drag and Replace básico aí que você tá falando, transformar nome, sobrenome, transformar. Esse tipo, que nem eu falei, Plug and Replace já é uma outra questão, porque aí já vamos entrar no assunto avançado. É melhor você já ir absorvendo isso, entendeu? Mas vamos só absorver isso daí por enquanto, beleza? A gente tem ainda não só, a gente não tem só o Plug and Replace. Mas depois eu vou mandar o seguinte, eu vou ter uma videoaula do David CHC do MX Masters, um cara que eu considero aí que também manja muito nessa questão. E ele tem uma videoaula falando sobre BB Code, que é uma questão utilizada em fóruns e tal, que eu já falei para vocês. E o legal disso, essa grande sacada, é que ele utiliza na realidade o pragmatial, onde ele acaba fazendo também meio que um str replace. Na realidade, ele em vez de substituir, ele resgata os valores, que é uma outra funçãozinha também, e você permite isso. Quantas vezes, eu vou entrar aqui num assunto bem bacana, quantas vezes você já não quis pegar um conteúdo de outro site? Vamos dizer, eu quero pegar as atualizações de notícia daquele site, eu quero pegar as estatísticas do euro lá, da moeda, enfim. E aí você fica dando explode na div tal e meu Deus, e eu nunca chego nessa div tal.
e não consegue fazer isso, e agora como que eu vou fazer, e o que que eu utilizo? Eu utilizo o cur, né, o curl, vou utilizar o file get contents e tal, né? Com o pragmat, depois que você pega isso daí, você consegue validar e pegar exatamente aquilo que você quer do teu código ali, ou seja, eu quero resgatar apenas aquela div ali. Com a expressão regular, você faz aquilo ali baba, cara. Você brinca com aquilo, em uma linha você faz isso, certo? Que nem ali o Oscar está mostrando pra gente, mas é um pouquinho mais complexo que isso, tá, Oscar? A forma que eu estou falando. Na realidade é um pouquinho mais simplificado, perdão, a forma que eu estou falando. Você não precisa de tudo isso, entendeu? Você é só apenas você dá o nome da div ali e o resto já era, entendeu? Você pega apenas o conteúdo. Ele fez ali, ele só utilizou um pouquinho de código a mais, mas a lógica dele ele tá certa, ok? Então, não, vamos combinar para fazer outra sim, tá, gente? Quem quiser, eu vou deixar meu contato aí, para quem quiser aí network também, adoro fazer novas amizades. Vocês podem ver que eu sou tagarela pra caramba, né? Desculpa aí se eu dei a travada algumas vezes aí, mas é porque eu não estudei. Eu vou ter que ser sincero para vocês, eu não estudei para dar esse devcast aqui com vocês, tá? Então peço minhas sinceras desculpas assim se não foi tudo aquilo, né? Tal, mas é porque eu não estudei e eu tô realmente contribuindo. Tranquilo? Eu espero que ter sanado as dúvidas de vocês, tá? E na próxima eu espero vir estudado aí, tá explicando realmente assim, fazer alguma coisa decente para vocês com a apresentação. Beleza? Deixo aquele forte abraço aí, eu acho que a gente pode encerrar por aqui.